Sabe aquela história de que palavras o vento leva? Pois é, parece que não é bem assim. Nessa análise, vamos dar uma olhada num trecho do livro de Tiago que mostra uma coisa impressionante. O que a gente fala não é só som, é na verdade um reflexo, quase um raio-x, do que está lá no fundo, governando o nosso coração. E a gente sabe disso na prática, não é mesmo? Todo mundo já viveu isso. Uma palavra que levanta, que constrói, e outra que derruba tudo em segundos. Uma que cura, outra que machuca de um jeito que parece que nunca vai sarar. A pergunta é, por quê? Porque as palavras têm esse poder todo. De onde vem essa força? E a resposta, segundo Tiago, é fascinante. É porque as nossas palavras não saem do nada. Elas não são aleatórias. Elas são, na verdade, o resultado, o fruto de uma espécie de sabedoria que está operando lá dentro. Pense nisso. A palavra é só a pontinha do iceberg de uma força invisível que está nos guiando. Então, vamos aprofundar um pouco mais nisso. Porque, olha, mudar o jeito de falar não é só uma questão de etiqueta, de ser mais educado ou usar um vocabulário bonito. É muito mais profundo. É uma mudança de rota, de direção. É como trocar o tipo de combustível que a gente coloca no motor da nossa comunicação. E só para deixar claro, quando a gente fala sabedoria aqui, não estamos falando de QI, de diploma, de conhecimento de livro, nada disso. A gente está falando do nosso sistema operacional, a lógica que a gente usa para ler o mundo e reagir a ele. E é essa lógica, essa sabedoria, que vai decidir se a nossa língua vira um incêndio que destrói tudo ou um farol que ilumina o caminho. E aí o texto de Tiago joga na mesa um contraste bem radical. É como se fosse uma estrada com uma bifurcação, sabe? Não tem meio termo, não tem área cinzenta. Existem só duas fontes, dois mananciais completamente diferentes de onde as nossas palavras podem nascer. Olhe só essa comparação. De um lado tem o que o texto chama de sabedoria terrena. A fonte dela, inveja, ambição egoísta. O objetivo, sempre a autoexaltação, proteger o próprio ego. E a ferramenta, as palavras viram armas. O resultado disso, Tiago diz, é animal e demoníaco. Pesado, né? Mas aí do outro lado tem a sabedoria do alto. A fonte dela é pura, é pacífica. O objetivo não é o eu, mas a glória de Deus. E as palavras se transformam em ferramentas de cura. O resultado? O fruto da justiça. Tá, mas isso tudo pode parecer meio abstrato, então para a gente ver isso na prática, a análise traz o exemplo mais extremo que se pode imaginar. Um exemplo que vira a nossa lógica de cabeça para baixo. Primeiro, a reação que a gente esperaria. A reação da sabedoria terrena. O mundo grita, crucifica-o. O sentido por trás disto, destruição. A palavra aqui é uma arma, uma sentença de morte, um ponto final. Mas aí vem a virada de chave. Cristo, no meio de tudo isso, responde: Pai, perdoa-lhes. Percebe a mudança? O sentido aqui não é destruição, é redenção. A palavra é usada não para acabar com a história, mas para reescrever o final dela, para transformar o ódio numa chance de perdão. E é aqui que está o pulo do gato. A sabedoria do alto muda o significado de tudo. Onde a nossa lógica natural, a lógica do mundo, vê um insulto e grita por vingança, a sabedoria de Cristo olha e vê uma oportunidade para abençoar. Aquilo que seria o gatilho para o revide vira um palco para a misericórdia. É uma mudança total de perspectiva. E isto nos leva para uma ideia muito, muito poderosa. As nossas palavras não são só um espelho da realidade, elas são também uma semente. Elas não só descrevem o mundo, elas ajudam a criar um mundo. O que a gente planta hoje com a boca é exatamente o que a gente vai colher amanhã. Pense bem, quando as palavras que a gente semeia são de maldição, de fofoca, de crítica, o que acontece? A gente cria um ambiente de morte, um solo tóxico. E num solo assim, não tem como colher paz, não tem como colher justiça, simplesmente não nasce. Agora, o contrário também é verdade. Se as sementes que a gente planta são palavras de graça, de vida, aí a gente está preparando o terreno para algo bom. A gente está cultivando um ambiente onde a justiça, a paz podem finalmente brotar. A nossa fala, no fim das contas, cria o ecossistema do nosso futuro. Ok, muito bonito na teoria. Mas e na prática? Como é que essa transformação acontece? O segredo é deixar essa nova sabedoria, a sabedoria do alto, reinterpretar a nossa realidade. Reescrever o significado da nossa dor, da nossa raiva, até das nossas esperanças. Dê uma olhada nesta metamorfose.
Antes, a reação padrão era a queixa. Com a sabedoria do alto, vira gratidão. A fofoca, que é falar dos outros, se transforma em intercessão, que é falar com Deus pelos outros. E o orgulho, que nos impede de admitir o erro, dá espaço para confissão, para humildade. É uma troca completa. Tem uma citação de Colossenses que resume isso perfeitamente. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. E esse temperada com sal é genial. Não é para ser uma fala insossa, sem graça. É para ser uma fala que dá sabor, que preserva, que tem propósito e que sabe a hora certa e o jeito certo de falar com cada um. E com isso, a gente fecha o círculo, a gente volta para o começo. O grande desafio não é só falar melhor, tipo um treinamento de oratória. É permitir que o coração, que o sentido das coisas mude por dentro. Não é sobre tentar apagar o fogo da língua, mas sobre trocar o combustível que o alimenta. E para a gente fechar, fica esta pergunta para refletir. Se é verdade que as palavras mudam todo o sentido, se cada palavra é uma semente, que tipo de realidade a gente está construindo, hoje, com a nossa fala? Nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, no mundo? O que estamos semeando agora?